Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Tainá lá da Arte Fios Crochê e no vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo dessa bag. Ela é toda feita em fio de malha, tem esse ponto super diferenciado e o melhor de tudo, você vai utilizar pouquíssimo fio. Então pega teu fio e tua agulha e bora crochetar! Para começar nossa peça, a gente vai precisar de fio de malha. Eu vou utilizar o fio Premium lá da Ouro Fios, essa aqui é a cor verde folha. E vou estar usando a minha agulha de crochê 6,5. Para esse fio aqui, você pode usar tranquilamente a agulha de número 8, tá bom? Eu vou utilizar essa 6,5 porque é a agulha que eu estou acostumada a usar nos meus trabalhos. Nós vamos iniciar fazendo então a nossa base oval. A gente faz então o nozinho inicial. Introduzo a minha agulha aqui, ajusto e eu vou subir 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estico essas correntinhas para que os pontos eles fiquem bem acomodados. E agora eu vou voltar contornando aqui, ó, com pontos baixos, pegando apenas, ó, nesse carocinho que se forma das nossas correntinhas. Então, eu já viro o meu trabalho e aqui, ó, nesse primeiro carocinho, eu já vou introduzir a minha agulha. E eu vou fazer, então, o meu primeiro ponto baixo. Pego o fio que vem lá do rolo, traz pra frente, dou altura, para que essas duas laçadinhas fiquem do mesmo tamanho. E fecho aqui o meu ponto baixo. No mesmo lugar aqui, ó, onde eu fiz o meu primeiro ponto, eu vou colocar um aumento. Vou colocar mais um ponto. Então, vai ficar 2 pontos juntos no mesmo lugar. Então, aqui, ó, no mesmo lugar, eu vou colocar mais um pontinho. Ficando assim. E agora, eu vou contornar até chegar aqui no último com pontos baixos sozinhos. Um ponto baixo para cada ponto de base. Lembrando que a gente vai pegar somente aqui, ó, nesse carocinho. Cheguei aqui, ó, no meu último ponto, e aqui nesse último ponto a gente vai colocar 4 pontos juntos, vai ser então o nosso aumento. Então, no mesmo lugar a gente vai colocar os 4 pontos. Fiz o meu primeiro, venho aqui e faço o meu segundo, vai virando a peça porque fica mais fácil de trabalhar. Fiz o terceiro. E aqui eu faço o meu quarto. Esse pedacinho aqui de fio, a gente já pode ir levando ele aqui, ó, por essa carreira para ir arrematando. Então, aqui, ó, se formou a nossa primeira curvinha. E agora, para cada ponto aqui de base, a gente vai fazer um ponto baixo. Até chegar aqui nessa outra curvinha. Cheguei aqui no meu último ponto, e aqui a gente vai colocar 2 pontos. Então, eu venho aqui e faço 2 pontos no mesmo ponto de base. A gente, então, colocou 2 pontos aqui desse lado, porque aqui no início a gente já iniciou fazendo 2, então aqui ficou 4 pontinhos. Tá? Então, aqui, ó, eu iniciei, então, fazendo 2 pontos no mesmo ponto de base, voltei fazendo pontos baixos sozinhos, cheguei aqui nessa curva, coloquei 4 pontos juntos, ou seja, um aumento, né, com 4 pontos, voltei fazendo, então, pontos baixos sozinhos, cheguei aqui nessa lateral, coloquei 2 pontos, que aqui, junto com esses 2 primeiros, totalizou 4. Vou esticar minha laçada. E eu vou colocar minha agulha aqui, ó, nessa correntinha aqui, ó, que se formou do meu primeiro ponto, tá? Não vai ser nesse daqui, ó, nesse que tá deitado, é nesse aqui de cima. Esse que tá deitado foi aquela correntinha de subida. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, nesse primeiro aqui de cima, de trás pra frente. Levo essa laçada, ó, pro gancho da minha agulha e puxo tudo aqui pra trás. Ajusto, vai modelando o teu trabalho. E aqui eu vou colocar o meu dedo nessa laçada, só para não perder ela e conseguir mostrar melhor para vocês.
Essa próxima carreira vai ser toda em pontos baixos centrados. O ponto baixo centrado é aquele que a gente pega, ó, bem aqui, ó, no centro do ponto. Introduz a agulha bem nesse meinho aqui. E aqui, ó, aqui a gente já vai começar a fazendo o nosso primeiro ponto baixo centrado. Aqui a nossa perninha, o nosso Vzinho, ele não fica bem visível, tá? Ele fica aparente só uma das perninhas do ponto. Então, observem, ó. Aqui desse lado tem o nosso primeiro pontinho, aqui, ó, tá o Vzinho. E aqui tem só uma perninha aparente, tá? Aqui já é as perninhas do nosso próximo ponto. Então, aqui tem só uma das perninhas aparecendo. A gente vai introduzir a agulha, ó, bem no meio, tá? Aqui tá só aparecendo uma perninha, então bem no meio, para que a nossa agulha aqui, ó, saia bem aqui atrás, ó, bem no centro do ponto. Pode ver que aqui ela saiu bem no meio de duas perninhas, tá? Ela tem que sair bem nesse lugar aqui. Pego a minha laçada, levo pra minha agulha, ajusto, pego o fio que vem lá do rolo e eu vou trazer tudo aqui pra frente, tá? Aqui ele fica mais apertadinho, então tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de puxar aqui pra frente. Aqui, ó. Puxei e aqui eu já vou fazer o meu primeiro ponto baixo centrado. No mesmo lugar, eu vou colocar mais um ponto, fazendo um aumento. Aqui. E agora, nessa carreira, onde a gente fez a nossa curva, colocando os 4 pontos baixos juntos, para cada ponto vai ter um aumento. Então, aqui a gente fez, ó, um primeiro aumento, no próximo vai ter mais um aumento. Então, aqui, nesse próximo, vai ter um aumento. E aqui, nesses próximos aqui, vai ser um ponto baixo centrado para cada ponto de base, até chegar nessa outra curva, ó, onde tem os 4 pontos juntos. Então, até aqui, a gente vai fazer ponto baixo centrado sozinho, tá? Lembrando que o ponto baixo centrado é aquele que a gente introduz, ó, bem no centro do ponto e a agulha sai bem aqui atrás. Cheguei aqui na minha lateral e a partir de agora eu vou colocar os meus aumentos. Então, aqui vai ser o meu primeiro aumento. No próximo, vai ter outro aumento. Aqui nesse próximo, mais um aumento. E aqui, mais um aumento. Totalizou, então, 4 aumentos, tá? Ficou um aumento, então, para aqueles 4 pontos, né, da nossa curvatura. E agora, a gente vai voltar fazendo pontos baixos até chegar aqui desse lado. Ó, cheguei novamente aqui na minha curva e aqui eu coloco, então, mais um aumento. Lembra de sempre ver se a agulha tá saindo bem no centro do ponto, aqui, e aqui eu faço o meu aumento. E aqui no último, mais um aumento. Então, aqui também ficou bem certinho, 4 aumentos. A gente fez 2 aqui no início e 2 aqui desse outro lado. Agora, a gente estica essa laçada. Vou introduzir a minha agulha aqui, ó, nessa correntinha que se formou desse primeiro ponto. Não vai ser nesse que tá deitado, tá? É nesse aqui de cima, ó. Aqui. Levo essa laçada lá pro gancho da minha agulha e eu puxo tudo aqui pra trás. Ficando dessa forma. Eu já vou deixar uma dica aqui pra você. Se a sua base, ela tá criando muitos buracos, se você tem dificuldade na hora de fazer as laterais e começa a se abrir buraquinhos aqui, você pode pegar um pedacinho do seu fio e contornar aqui, ó, somente aqui no meio, ó, bem aqui no meio, fazendo uma carreira de pontos baixíssimos, tá? Se você tem dificuldade e a sua base fica com buracos. Se ela não fica, não tem problema, pode deixar desse jeito aqui.
É só uma dica pra você se tem dificuldade, que começa a abrir buracos, dá pra fazer esse modelinho, então, com pontos baixíssimos. Aqui, então, a gente já terminou nossa base e a gente vai começar a subir, então, as paredes da nossa bolsa. Eu levei essa laçada aqui pra trás. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, pegando apenas em uma das alcinhas dessa laçada, tá? Somente em uma das alcinhas. Coloco aqui, ó, no gancho da minha agulha essa laçada, ajusto. Pego o fio que vem lá do rolo, trago pra frente e faço o meu primeiro ponto baixo. Ficando assim. Aqui na próxima, a mesma coisa. Vai ser, então, todos os pontos baixos, pegando apenas em uma das alcinhas aqui dessas correntinhas, tá? Eu vou pegar, então, nessa alcinha e nesse carocinho aqui de trás, como eu sempre costumo falar pra vocês, porque fica mais reforçado e os pontos não ficam repuxados, tá bom? Então, ó, fiz ponto baixo. Pego em uma das alcinhas aqui do ponto, ó, em uma das alcinhas, e nesse carocinho que se forma aqui atrás. Pego o fio que vem lá do rolo, traz pra frente, dou altura e fecho. E eu faço esse contorno até chegar aqui no início. Cheguei aqui, ó, no meu último pontinho da carreira, eu vou esticar a minha laçada, vou introduzir a minha agulha aqui, ó, nessa correntinha que se formou do nosso primeiro ponto, levo a laçada lá pro gancho da agulha, puxa aqui, ó, tudo pra trás. Puxei pra trás, eu vou ajustar essa laçadinha. Eu vou introduzir a minha agulha, ó, bem aqui, ó, no centro do ponto. Ajusto novamente. Pego o fio que vem lá do rolo, trago pra frente, dou altura. Ficando assim, coloco essa laçada aqui, ó, no gancho da minha agulha. Pego o fio que vem lá do rolo, passo, ó, por de dentro dessas duas laçadas, fazendo o meu primeiro ponto baixo centrado. Aqui nessa próxima carreira, ó, a gente, então, fez toda uma carreira de pontos baixos, pegando, então, apenas em uma das alcinhas do ponto, para que ficasse esse detalhe aqui na nossa base, ó. Tá? E agora, essa sequência da próxima carreira vai ser um ponto baixo centrado e um ponto baixo alongado. O ponto baixo alongado, a gente pega aqui, ó, bem embaixo do ponto, tá bom? Então, aqui a gente fez um ponto baixo centrado, aqui no próximo a gente vai introduzir a agulha, ó, bem embaixo do ponto, tá? Ó, aqui tá o nosso pontinho, vai ser bem embaixo dele, introduz a nossa agulha, vai sair, ó, bem embaixo mesmo. Pego o fio que vem lá do rolo, trago pra frente, eu dou altura pra que fique do mesmo tamanho aqui, ó, desse primeiro ponto e fecho o meu ponto. Tá bom? Então, vai ser essa sequência, ó, um ponto baixo centrado, aqui, e um ponto alongado, pegando sempre, ó, bem embaixo, aqui, ó, do nosso ponto. Introduz a agulha embaixo do ponto, aqui, opa, ó, aqui, pego o fio que vem lá do rolo, trago pra frente, dou altura e fecho. E a gente vai intercalando até chegar aqui desse outro lado. Cheguei no final da minha carreira e podem ver que ficou bem intercalado, ó. Um ponto baixo centrado, um alongado, um centrado, um alongado. Então, aqui a gente iniciou com um centrado e terminou com um alongado. Vou esticar essa minha laçada e vou fazer o fechamento de carreira colocando aqui, ó, nessa primeira correntinha do nosso primeiro ponto baixo centrado. Introduzo a agulha de trás pra frente, levo a laçada lá pro gancho da agulha e eu puxo tudo aqui pra trás. Aqui eu ajusto essa laçada pra ela diminuir, assim. E eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, do lado, nesse nosso ponto alongado, tá? Não vai ser como de costume que a gente introduz aqui, ó, nosso ponto embaixo da laçada. Vai ser aqui, ó, no lado, aqui no nosso ponto alongado.
Então, eu introduzo a agulha no centro do ponto alongado. Aqui, ó. Pego o fio que vem lá do rolo, trago pra frente, dou altura, coloco essa laçada no gancho da minha agulha, pego o fio que vem lá do rolo e fecho, fazendo um ponto centrado. Tá? Aqui no mesmo lugar, eu vou introduzir a minha agulha, ó, pegando nessa alça do ponto alongado, somente em uma das alças, ó. Então, aqui eu fiz o meu ponto centrado. Eu vou introduzir a minha agulha pegando uma das alcinhas, ó, do nosso ponto alongado. E aqui nessa outra alça do nosso ponto alongado do lado, ó. Tá? Pego o fio que vem lá do rolo, passo, ó, entre essas alças aqui. Passei entre essas duas alças e fecho o meu ponto. Ficando dessa forma. Agora, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, bem aqui, ó, no centro do nosso ponto. Então, aqui tá uma das perninhas que a gente utilizou para fazer um ponto. E aqui sobrou uma. Então, a gente vai introduzir a agulha aqui, ó, bem no centro, ó, saindo bem aqui atrás, ó, no meio das duas perninhas do Vzinho. Pego o fio que vem lá do rolo, trago pra frente, dou altura e faço um ponto baixo centrado. Vou repetir mais uma vez pra vocês. Fiz aqui o meu ponto baixo centrado, eu vou pegar a minha agulha, ó, colocar nessa laçada do nosso ponto alongado, nessa alcinha, nessa perninha, e vou pegar essa outra perninha do nosso ponto alongado. Então, eu fiquei, ó, com duas perninhas dos pontos alongados na minha agulha. Eu pego o fio que vem lá do rolo, passo entre essas duas alças, dou altura, ó, tô com duas laçadinhas, pego o fio que vem lá do rolo e fecho o meu ponto. E vai ficando dessa forma aqui. Aqui, ó, no mesmo lugar onde eu peguei uma das perninhas do meu ponto, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, bem no centro, para que saia bem aqui atrás, ó, entre essas duas perninhas, o Vzinho. Pego o fio que vem lá do rolo, trago pra frente, dou altura e fecho, fazendo ponto centrado. Fiz o meu ponto centrado, eu vou pegar então aqui, ó, nessa alcinha, nessa perninha do ponto alongado. Pego aqui, ó, nessa outra perninha do meu ponto alongado, pego o fio que vem lá do rolo, passo entre essas duas perninhas, dou altura, pego o fio que vem lá do rolo e fecho esse ponto. Fica esse acabamento aqui. Aqui no mesmo lugar onde eu peguei, ó, no mesmo ponto, onde eu peguei uma das perninhas, aqui ficou só uma. Então, eu introduzo a minha agulha no centro do ponto, aqui, ó. Vai sair sempre aqui atrás, aqui, ó, nesse Vzinho. Pego o fio que vem lá do rolo, dou altura e faço o meu ponto centrado. Ele vai ficando, então, com esse acabamento, tá? Esse detalhe. Eu vou repetir mais uma vez essa sequência para que não fique nenhuma dúvida. Então, aqui, ó, fiz o meu ponto baixo centrado, eu pego a minha agulha e introduzo aqui, ó, nessa alcinha do nosso ponto alongado. Peguei uma alcinha, venho aqui, ó, pro nosso próximo ponto alongado e pego outra alcinha. Então, aqui eu fiquei com as duas alcinhas do ponto alongado. Pego o fio que vem lá do rolo, passo, ó, entre essas duas alcinhas, dou altura. Fiquei com duas laçadas na minha agulha, pego o fio que vem lá do rolo e fecho esse ponto. Aqui. Aqui nesse próximo, ó, onde eu peguei uma das alcinhas, eu introduzo a agulha bem no centro do ponto, aqui, ó. Vai sair sempre aqui atrás, ó. Sempre sai bem no meio do Vzinho. Pego o fio que vem lá do rolo, dou altura e fecho, fazendo o meu ponto centrado. Então, sempre onde eu termino o ponto centrado, eu já pego, ó, a alcinha do ponto
para fazer esse outro ponto aqui, esse trabalhado. Se você ficou com alguma dúvida, volta ao vídeo para que você possa acompanhar novamente. Eu vou adiantar aqui o meu trabalho e aqui no final eu volto para fazer o fechamento de carreira com vocês. Tô chegando aqui no final da minha carreira, então, ó, eu fiz aqui o meu ponto baixo centrado e aqui eu vou fazer mais um dos meus pontos pegando apenas, ó, nas alcinhas, nas perninhas, né, do nosso ponto alongado. Venho aqui, passo o meu fio por dentro dessas perninhas e fecho o meu ponto. Ó, ficando assim. Então, aqui foi onde a gente iniciou a carreira com o nosso ponto baixo centrado. E aqui a gente terminou esse nosso ponto especial, essa trama, né? Aqui eu vou esticar a minha laçada, vou fazer o meu fechamento, colocando a minha agulha de trás pra frente nesse ponto aqui, ó, que se formou do nosso primeiro ponto baixo centrado, tá bom? Então, ó, leva essa laçada aqui pra trás. Levei aqui pra trás, ajusta. Aqui. Então, aqui se formou esse nozinho, a gente vai introduzir a nossa agulha, ó, bem embaixo dele, ó, no centro do ponto, tá? Olha aqui atrás do trabalho, ó, sai bem atrás mesmo, ó. Atrás do Vzinho. Eu vou pegar o meu fio que vem lá do rolo, vou trazer aqui pra frente, ó, dei altura, dou altura, pego essa minha laçadinha que eu levei, coloco no gancho da agulha, pego o fio que vem lá do rolo, passo, ó, entre eles, fazendo o nosso primeiro ponto, tá? Ficando dessa forma aqui. Aqui do lado, onde tem o nosso ponto baixo centrado, eu venho e faço um ponto baixo centrado. Aqui. No próximo, eu vou introduzir a agulha sempre, ó, bem embaixo desse ponto, aqui, ó, bem no centro dele, ó, sempre vai sair bem aqui atrás, e eu faço um ponto alongado. Aqui no próximo, um ponto centrado. No próximo, um alongado, ó, bem embaixo desse ponto. Olha se a agulha saiu no lugar correto. Traz o fio que vem lá do rolo, sempre dá altura e fecha o ponto. No próximo, um ponto baixo centrado. Quando chegar aqui no final, eu volto para fechar a carreira com vocês. Tô chegando aqui, ó, no meu último ponto da minha carreira. Fiz um ponto alongado, venho aqui e eu faço um ponto baixo centrado. Aqui. Fiz meu ponto baixo centrado, eu vou esticar essa laçada e vou fazer o fechamento aqui, ó, nessa alcinha em cima do nosso ponto alongado. Ó, bem aqui. Leva essa laçada lá pro gancho da minha agulha e eu puxo tudo aqui pra trás. Dessa forma aqui. Ajusto. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, bem no centro do nosso ponto alongado. Saiu bem aqui no meio, pego o fio que vem lá do rolo, puxo pra frente, coloco essa laçada aqui na minha agulha e fecho fazendo o meu primeiro ponto baixo centrado. Agora aqui eu vou começar a fazer aquela trama que a gente fez na carreira anterior. Pegando então, ó, uma alcinha do nosso ponto alongado e aqui na outra alcinha do ponto alongado. Fiquei com as duas alcinhas na agulha, pego o fio que vem lá do rolo, passo entre eles, dou altura e fecho o meu ponto. Aqui. No mesmo lugar aqui, ó, onde eu peguei a alcinha do nosso ponto alongado, aqui, ó, eu vou introduzir a minha agulha bem aqui, ó, no cantinho, ó, no centro do ponto, pra sair bem no meio, ó, das perninhas, bem no meio do Vzinho. Pego o fio que vem lá do rolo, trago pra frente e fecho o meu ponto. Fiz o meu ponto baixo centrado. Eu pego aqui, ó, na alcinha do meu ponto alongado, na outra alcinha do ponto alongado, pego o fio que vem lá do rolo, passo entre eles, dou altura, ficando sempre com duas laçadas na minha agulha,
pego o fio que vem do rolo e fecho esse ponto, tá? Introduzo a agulha aqui, ó, novamente, ó, no centro desse ponto aqui, onde eu utilizei essa alcinha, essa perninha do ponto, saindo sempre no centro, dou a altura e faço um ponto baixo centrado. Então, essa mesma trama aqui, ela vai se repetir por toda a carreira. Aqui no final eu volto para fazer o fechamento. Cheguei, então, no meu último ponto. Aqui a gente terminou, então, fazendo aquele ponto, pegando as alcinhas, né, do nosso ponto alongado. E aqui a gente encontrou o nosso ponto baixo centrado e inicial, que a gente iniciou a nossa carreira. Eu vou esticar essa laçada da minha agulha e introduzir a minha agulha de trás para frente, ó, nessa primeira correntinha que se formou do nosso ponto inicial. Levo a laçada pro gancho da minha agulha e eu puxo tudo aqui para trás, ficando dessa forma. Agora, a gente vai iniciar aquela sequência de ponto alongado, ponto baixo centrado, ponto alongado, ponto centrado. Então, eu sempre introduzo a minha agulha aqui, ó, bem no centro desse meu ponto aqui, ó, que ele se forma um Vzinho, né, de cabeça para baixo, como se fosse um nozinho aqui. Então, eu vou introduzir, ó, aqui tá minha laçada, eu vou introduzir a minha agulha, ó, bem no centro dele, embaixo desse nozinho. É possível ver, ó, que tem um ponto baixo centrado, né, que tem um ponto bem embaixo dele, desse nozinho, ó. Introduzir no meio, tem que sair bem aqui atrás, ó. Tem que sair bem aqui atrás. Eu pego meu fio que vem lá do rolo, vou trazer pra frente. Vou dar altura nesse ponto. Vou introduzir aqui, ó, na minha agulha, essa laçada. Pego o fio que vem lá do rolo e eu vou fechar o meu ponto. Aqui eu fiz o meu primeiro ponto alongado. E agora a gente vai dar sequência, fazendo então um ponto baixo centrado e um alongado. Essa carreira vai ser toda assim. E assim a gente vai subindo essa nossa peça. Vai ser sempre, ó, uma carreira de ponto alongado, ponto centrado. E na próxima vai ser fazendo então o ponto pegando aqui, ó, nas alcinhas, né, do nosso ponto alongado e fechando e fazendo um ponto centrado. A sequência vai ser essa mesma para toda a peça. Eu vou adiantar aqui meu trabalho, vou fazer algumas carreiras, eu vou voltar para mostrar para vocês o tamanho que eu tenho achado ideal, né, para essa bolsa. E vocês vão seguir sempre essa mesma sequência, fazendo então uma carreira de ponto alongado, intercalando um alongado e um centrado, um alongado e um centrado. Na próxima, a gente vai fazer aquela trama, pegando aqui, ó, nas alcinhas do ponto alongado. Pegou na alcinha do ponto alongado, fez esse ponto aqui, essa trama, faz um centrado. Novamente, pega na alcinha do ponto alongado, faz essa trama aqui e faz um centrado. E na próxima carreira, faz o alongado, um centrado, alongado e um centrado. Por toda a peça, a mesma sequência. Lembrando que se você ficou com alguma dúvida, basta voltar ao vídeo para poder acompanhar essa sequência que a gente iniciou aqui no começo. Finalizei toda a subida da minha bolsa e eu fiz então 6 carreiras. Eu contei aqui por esses Vzinhos que se formam, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui em cima foi o detalhe do ponto que a gente terminou. Agora a gente vai fazer então uma última carreira para finalizar esse acabamento. Então, ó, eu vou introduzir a minha agulha de trás pra frente, aqui, ó, nessa argolinha que se formou em cima do ponto, né, nessa correntinha, levo tudo aqui pra trás. Ajusto esse fio, regulo aqui e já seguro essa minha laçada pra mim não perder ela. E eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, bem no centro desse ponto aqui, ó, não vai ser aqui no centro desse ponto embaixo da laçada. Vai ser nesse ponto aqui, ó, do lado, nesse nozinho que se forma. Então, ó, eu introduzo bem no centro dele. Vou já colocar aqui, ó, na minha agulha essa laçada, ajusto. Pego o fio que vem lá do rolo e trago tudo aqui pra frente. Assim. Trouxe pra frente, eu vou fazer um ponto baixo. Vou introduzir no mesmo lugar e vou fazer mais outro ponto baixo.
ficando dessa forma. A partir de agora, a gente vai trabalhar o nosso ponto diagonal, que é aquele ponto que a gente pega, ó, pula um ponto e vem aqui no outro, introduz bem no centro, ó. Faz um ponto baixo na diagonal, fazendo 2 pontos no mesmo ponto de base, tá? Ele vai ficando assim, aquele ponto que ele vai ficando deitadinho, tá? Então, vai ser sempre assim, ó. A gente vai sempre pegar, pular um dos pontos, ó. Pula o ponto aqui e sempre entra nesse ponto aqui onde forma como se fosse um nozinho. Então, introduz a agulha bem no centro dele, bem no meio desse ponto. Pega o fio que vem lá do rolo, dá altura e faz o nosso ponto baixo. No próximo, no mesmo lugar, aliás, introduz e faz o ponto baixo. Vai ficando assim e esse processo a gente vai repetir até chegar aqui no início. Cheguei aqui, ó, no meu último ponto. Eu vou esticar a minha laçada, introduzir aqui, ó, nessa correntinha que se formou do meu primeiro ponto da carreira. Trago aqui pra trás e agora, só pra finalizar mesmo, a gente vai fazer um contorno em ponto baixíssimo. Introduzo, então, a nossa agulha embaixo dessa laçada que eu acabei de levar. Coloco aqui, ó, no gancho da minha agulha, essa laçadinha, ajusto. Pego o fio que vem lá do rolo, trago pra frente, assim. Introduzo a minha agulha aqui, ó, no próximo ponto. Pego o fio que vem do rolo e tiro tudo de uma única vez. E vai fazendo esse acabamento até o final. Lembrando que se você está gostando desse vídeo, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Cheguei aqui no meu último ponto, agora eu posso cortar um pedaço do meu fio para simular, então, o nosso ponto baixíssimo, a nossa correntinha. Vou introduzir, então, a minha agulha aqui, ó, nesse ponto, levo o meu fio todo aqui para trás, puxo para cima, viro minha peça. Introduzo a agulha para que ela saia aqui, ó, bem no meio desse pontinho aqui, ó. Aqui. Pego o meu fio e puxo aqui para dentro da minha bolsa. Trouxe esse fio para dentro da minha bolsa, agora é só esconder entre os pontos. Minha bolsa ficou prontinha. Eu vou medir para vocês o tamanho que ela ficou. Ó, de altura deu 18 centímetros. E aqui, ó, na base, né, na nossa de largura, cerca de 19, 20 centímetros, tá bom? Aqui você pode optar por colocar um botão imantado para fechar ela, ou também tem aquela outra opção que eu acho muito bacana, que é o fecho com um botão imantado em couro. É uma tirinha de couro aqui que você pode colocar aqui em cima. Eu acho que vai ficar super linda. Ela é uma bolsa bem fácil de fazer, prática, um ponto super diferenciado. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo e até a próxima!